Olá, seja bem-vindo ao podcast da FBE. Eu estou aqui com uma pessoa especial que vai conversar com a gente hoje, que é a Júlia De Luca. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, obrigada pelo convite. Como é que você está vendo hoje a questão da tecnologia do desenvolvimento aqui no Brasil? O que a gente está fazendo e que a gente tem potencial para levar para fora? Gente, a gente tem, assim, a gente tem um potencial aqui no Brasil, assim, absurdo. E acho que e até fora desses centros, que estou falando de Rio, São Paulo, mas Floripa, tem diversos hubs de tecnologia que estão fazendo coisas super interessantes. Vou contar um dado para vocês que eu não sabia, tá? Eu fiz PUC Rio. É, E eu estava conversando com um amigo que é da Lynx Capital. Ele estava me falando que o primeiro código do Discord, de sei lá o quê, de um desses programas, veio da PUC Rio. Veio, tipo, de desenvolvedores do Centro de Informática da PUC. Então, acho que a gente tem muito potencial. Isso somado ao fato de que o brasileiro não desiste nunca. Às vezes eu acho que deveria desistir mais rápido, mas não desiste nunca. Acho que é uma combinação super, super forte em tecnologia. E lá no Itaú vocês estão mapeando esse cenário, o que está rolando, vocês conseguem chegar, ter essa capilaridade de enxergar o que está acontecendo na universidade, o que está sendo feito, Com as certeza. startups que estão surgindo? Acho que varia muito de área para área, né? Enfim, seria incorreto eu falar que eu estou mapeando qual é a faculdade que está olhando para o tema. Mas eu acabo, por sorte, sendo exposta a esses fóruns, porque às vezes me chamam para falar, então eu sei que aquela faculdade tá olhando para aquilo. Mas em outras circunstâncias eu interajo com novas empresas que estão surgindo. Então, no banco de investimento, obviamente, a gente vai olhar para uma empresa um pouco mais late stage, né? Que é quando faz sentido ela ter um serviço, um produto, um advisory do banco de investimento. Só que a tese do Itaú, que eu acho que também é super acertada, é a gente ajudar do dia a dia ao dia D, né? Que é o que a gente brinca. Então, o dia a dia é a conta, é você, enfim, ter uma boa solução de, cara, cartão de crédito corporativo, assim, umas coisas que, como banker de investment banking, não deveria ser minha preocupação. Mas porque assim, me leva à loucura quando me liga um founder e fala, Júlia, e uma empresa maravilhosa, Júlia, então, não estou conseguindo fazer um pagamento porque o cartão corporativo não passa. Falou, não. Não é Então, possível, né? então acho que o Itaú tem feito um esforço importante para atender as empresas em todos os estágios. Então, com isso, a gente consegue mapear de onde elas estão vindo, onde elas estão surgindo. E aí, quando a gente olha do ponto de vista comercial, é dividido por região também. Então, a gente consegue ver onde está a maior densidade de SaaS, por exemplo. Enfim, então acho que é um mapeamento que a gente acompanha. Qual que é uma área que você acha que a gente está se destacando, que talvez a gente possa exportar alguma coisa ou possa levar esse know-how aí para outros países, para a Europa, para a América do Norte? Diversas. A mais óbvia, que eu falo bastante, que eu gosto, porque eu sou um pouco viesada, é o tema de, enfim, fintech e financial services e inovações em pagamento. Acho que o Banco Central do Brasil... O Brasil tem vários defeitos, mas tem várias coisas muito boas, né? E como você colocou os empreendedores, a segunda coisa é o nosso Banco Central. Eu acho que a gente tem feito um trabalho maravilhoso do ponto de vista regulatório, que fomenta muito o mercado. Como consequência, quando você tem diversas regulações que abrem espaço para novos players, é tipo um círculo virtuoso, né? Porque aí você vê esses caras super bons em tech, fundadores, falando, não, preciso fazer uma empresa disso. Aí vai indo, né? Então, acho que... E cria um ecossistema, né? Elas começam a se Total. ajudar, você tem essa possibilidade, né? Total. Então, acho que a gente está muito à frente dos Estados Unidos e Europa quando a gente olha do ponto de vista de pagamento. Então, acho que tem, nesse quesito, acho que tem bastante coisa para exportar. Não, muito legal isso, né? E a maioria das pessoas não tem essa referência, né? Que a gente tem um sistema bancário, um sistema de pagamento muito mais moderno. Nos Estados Unidos você ainda recebe em casa o cheque, Gente, né? Você tem outro que... dia minha prima estava falando que... não, porque eu paguei o meu aluguel em cheque. Eu falei, quê? Tipo, é muito louco, A né? gente E tem é o os Estados Pix, né? A gente tem Unidos. o Pix, que é muito mais rápido, né? Tá quanto tempo no banco? 5 anos e meio. Faz 6 anos em outubro.
Então são 5 anos e meio de Itaú BBA. Itaú BBA, isso. E como é que é a tua trajetória lá? Como é que você chegou no Itaú? Como é que você teve uma virada aí de produção de conteúdo? Queria que você contasse um pouco. Não, então a minha história ela é interessante porque ela não é linear e nem comum. Acho que, obviamente, comum depende de quem é seu interlocutor, né? Mas eu acho que não é a história típica de pessoas do mercado financeiro. Eu comecei minha carreira no Gávea Investimentos, no Rio, do Arminio Fraga, então fiquei 5 anos lá no Gávea. E aí, a virada foi, depois de 5 anos no Gávea, eu tava, enfim, quero fazer uma coisa diferente. Aí eu apliquei para fazer MBA. E, enfim, fiz todo o processo, fiz GMAT, etc. Mas, nos 45 do segundo tempo, a minha mãe ela foi diagnosticada com câncer. E era câncer de cérebro, era uma coisa que eu sabia que, eventualmente, enfim, minha mãe já não tá mais aqui desde 2020, então, isso foi 17. Eu falei, cara, eu preciso ficar no Brasil. Acho que não fazia sentido eu ficar 2 anos fora, gastando todo o dinheiro que eu tinha feito naqueles 5 anos de Gávea. Então, desisti do sonho do MBA. Enfim, que era uma coisa que eu queria muito ter feito. Mas, aí, logo depois, eu conversando lá com a turma do Gávea mesmo, eu falei, cara, eu não quero continuar aqui, eu quero fazer uma coisa diferente. Dado que eu estava disposta a abrir mão por 2 anos da minha vida de, algum tipo de entrada de dinheiro, e estava disposta a conhecer novas pessoas, etc, etc, que é muito a decisão que você vai fazer o MBA, por que não fazer uma coisa completamente diferente, né? E aí, com essa provocação, o próprio Arminio falou, olha, isso na época ninguém conhecia, tem uma empresa chamada Stone, de maquininha, você não quer mudar? Os fundadores são super legais, você não quer mudar e talvez trabalhar nessa empresa? Eu falei, cara, adquirência, nem sabia o que era. No mercado financeiro tradicional, era Investor Relations de um fundo de hedge fund e private equity. Eu falei, tá bom, vou lá conversar, obviamente, vindo dele, né, fui. E a conversa, a primeira conversa já foi com o Edu Ponte, que é o cofundador, junto com o André. E foi super legal a conversa, foi diferente de tudo que eu já tinha participado, de processo seletivo, etc. Foi uma conversa, assim, muito interessante. Aí, depois de 2 horas conversando, eu não sabia que ele era o fundador da empresa, ele só me falou no final, então eu já tinha falado tudo da minha vida. Aí ele virou, e aí, você quer trabalhar aqui? Cara, eu nem pensei. Foi assim, na lata. Aí eu falei, vou fazer o quê? Hoje em dia eu sei, depois de ler muito sobre tecnologia, que não era meu caso na época, hoje em dia eu sei que esses founders são meio assim, né? Tipo, fazer o quê? O que você quiser. Sabe essas coisas? Uma coisa meio Steve Jobs, meio Vale do Silício, assim. Só que na época, pra mim, aquilo era tudo uma novidade. Então, quando ele falou isso, o que você vai fazer? Sabe o quê? O que você quiser. A gente tem muita coisa pra fazer aqui. Enfim. Aí e quanto eu vou ganhar? Aí ele, quanto é que você quer ganhar? Nossa, foi a decisão mais burra. Essa é a pior pergunta, né? Cara, pior. E eu tava acostumado com o mercado financeiro, que você ganha pouco mensalmente e o que vem a bolada é o bônus. Empresa é completamente diferente, né? Empresa, o bônus é tipo, sei lá, algumas vezes o salário, ou alguma coisa assim. Na hora, eu peguei um papel, uma caneta, anotei. Eu já morava sozinha, eu moro sozinha desde muito tempo. Aí eu botei quanto que era meu aluguel, quanto eu gastava mais ou menos de, comida, funcionário. Ah, tá aqui. Aí botei mais uns R$2.000, falei, por isso. Cara, eu pagava pra trabalhar no final do dia, porque eu tava pensando que eu ia ter um bônus, mas assim, enfim, tudo isso pra falar que eu fiquei 1 ano e meio na Stone, foi meu primeiro contato com tecnologia, e depois desse 1 ano e meio foi quando eu vim pro BBA. No BBA eu já atuei na corretora, como equity sales, e agora eu tô no banco de investimento, cobrindo tecnologia. Legal. Quer dizer, o Arminio tinha razão ali quando ele te indicou. Acabou acertando, né? Tinha super razão. Eu acho que foi o momento, eu fico brincando, que foi o melhor, pior momento da minha vida. Acho que melhor, porque olhando para trás, eu acho que todo o diferencial que eu trago hoje, ou a forma diferente de pensar, praticidade, entender do ecossistema de tecnologia, eu devo a Stone, porque senão nunca teria aberto meus olhos, eu acho, ou se
nunca é forte, mas talvez se aberto não tanto quanto, né? Pior porque foi muito intenso. Então eu brinco que a época na Estônia era tipo ano de cachorro, sabe? Que um ano representa 7. Era exatamente isso. Você vivia aquilo, respirava aquilo, você não saía dali. Mas acho que foi a pior coisa que aconteceu comigo. É que você acabou mergulhando num conteúdo diferente, tendo essa chance desse aprendizado. Exato. Eu nunca tinha trabalhado do lado de desenvolvedor. Para mim, aquilo... Gente, mercado financeiro tradicional é mercado financeiro tradicional. Gente, eu trabalho num banco, eu sei como é que é. O desenvolvedor não fica do meu lado. Na Stone era eu e um desenvolvedor. Tipo, é outro Sai mindset. faísca, né? Pra caramba. Agora, a gente está falando um pouco de saber as coisas. Você teve uma virada, mais uma das tuas viradas, dos teus complementos aí, na questão de se comunicar, né? De virar uma comunicadora também. Né? Acho que esse movimento internamente, queria que você falasse também, e depois para fora, né? Você tem suas newsletters. Sim. Como é que foi isso, assim? Você vem de uma área de formação totalmente diferente, não é uma jornalista de ofício, não é uma publicitária. Olha, mas eu vou falar um negócio que eu nunca falei em nenhum podcast, porque agora você me lembrou. Quando eu era mais nova, eu tinha um sonho de que eu queria ser repórter da CNN, sabe? Tipo, anchor da CNN. Sei. Era meu... Live. Exato, era o meu... Mas enfim, obviamente eu não segui esse caminho. Mas eu acho que eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de escrever. Então, acho que, de certa forma, as duas coisas andam em conjunto. E quando eu estava no banco, acho que a grande beleza de você estar numa grande instituição é que você vê onde tem oportunidade, né, para você ir atrás. E eu vi que não tinha ninguém fazendo, e não tinha ninguém falando, e foi quase que sem querer por querer, assim. Começaram a me chamar para falar em alguns lugares e tal. Aí quando eu vi a força que aquilo tinha, de um recomenda outro, que recomenda outro, aí você fica sabendo de uma empresa porque você falou em tal lugar, porque você escreveu tal coisa, eu falei, cara, eu preciso double down nisso. E isso foi a minha meta de 21 para 22. Eu falei, eu vou double down. Foi aí que eu comecei, newsletter, e eu só aumento, né? Não sei, uma hora eu vou explodir, mas... e eu só aumento o volume porque eu vejo... acho que ninguém consegue entender. Muita gente acha, não, vai lá falar naquele evento. Cara, tem retorno, sabe, financeiro para o banco. Aquela empresa pensa em você, quando pensa em tecnologia, aí já te liga e fala, putz, Júlia, eu tô pensando em comprar tal empresa, fazer tal coisa, sei lá o quê. Então, isso vai gerando um momento muito bom. E como eu sempre gostei, eu acho que você não consegue fazer nada com muita intensidade se você não gosta de verdade. Você tem facilidade para falar? Como é que você teve que treinar? Você teve que se preparar? Já fiz treinamento do banco. Uma vez já fizeram um treinamento com uma jornalista lá, mas foi só um treinamento, nunca fiz nada além disso. Deveria fazer, inclusive, porque acho que dá para melhorar sempre. A todo mundo, né? Todo mundo. Mas eu acho que eu sempre gostei de falar em público, sempre, não sei. Então, discursava na escola, não? Discursava na escola, era presidente do que a gente chama de Stuco, né? Que é tipo aquele Grêmio. É Grêmio que fala em português? É Grêmio, né? Grêmio estudantil. Mas conta pra quem não conhece, você estudou numa escola americana no Rio. Isso, eu estudei a minha vida inteira numa escola americana no Rio, desde os 3 anos de idade, me formei lá também. Então eu fui alfabetizada em inglês. Então acho que muito do meu conteúdo ser em inglês é por essa razão. Eu acredito que eu escrevo melhor em inglês do que em português. Caramba, que diferente isso, cara. Que doideira. Acho que por causa da prática. Você se sente também. mais à vontade? Muito pra mais. Discursar também, para falar? Muito mais. Eu adoro, assim, acho que o inglês, de certa forma, ele é um pouco mais direto, né? É da língua. E para escrever, especialmente, me dá uma aflição, porque às vezes, tipo... Em português enrola pra chegar no ponto. Em inglês eu acho que é mais direto, sabe? Sabe o que eu já reparei escrever em inglês? Não tem os acentos, né? É muito mais fluido, não é pra escrever? Flui, exatamente. Não é tipo, é melhor. Não, eu não escrevo melhor em português, mas é mais fluido, né? Quando você escreve em inglês é mais fluido. Né? Mas voltando à questão, né, de você virar... Acho que você acabou virando quase uma embaixadora do banco, assim, trazendo a questão de tech, assim. E como é que foi isso lá dentro, assim? Como é que foi vender isso internamente? Porque, assim, o banco tem os canais
tradicionais de comunicação, e eles entenderem que, assim, que esse trabalho também podia dar resultado e que tinha o seu valor também, né? De novo, obviamente eu sou viesada porque eu trabalho no Itaú, mas eu acho que o banco, nesse sentido, acho que comigo e com outras pessoas lá que também têm, enfim, posicionamentos, etc., acho que eles souberam aproveitar, reconhecer e me dar pista muito bem. Talvez se eu estivesse em outro lugar, iam ter falado... Mas, ao mesmo tempo, tem uma combinação de você ter bom senso, né? Eu acho que as pessoas, no banco como um todo, já, enfim, espero, já sabem que eu tenho muito bom senso. Então, que eu também não falaria, sabe, coisas absurdas por aí. Mas, ao mesmo tempo, eles também, como o banco está super nessa agenda de tecnologia, eles veem como positivo, eles dão espaço. Então, por exemplo, eu fiz recentemente, todo ano agora eu estou fazendo um relatório chamado The Next Big Thing, que a gente chama executivos de diversas, mais de tech mesmo, mas também de banco, etc. E o Cristiano Guimarães, que é o head do Corporate Investment Banking lá, foi a pessoa que falou no meu relatório. Então, obviamente o relatório é da Júlia na física, mas a Júlia não deixa de ser a Júlia do Itaú, né? E eu acho que a turma nota como isso tem bastante poder em diversos aspectos. Legal que você se credibiliza, né? Você tem uma newsletter que não é só para quem é do Itaú, são pessoas que estão acompanhando de fora. Total. E como é que foi construir isso aí? Como é que começou esse processo? Você virou meio jornalista, né? Você virou meio comunicadora. Então, eu não pedi permissão, eu só comecei. Eu acho que tem aquelas coisas de... Às vezes tem que ser assim, não tem jeito. Eu realmente... Não sei se tá certo ou se tá errado, não sei se eu daria essa dica pra... Sei, mas eu nunca... Quando é uma coisa que eu acredito e que eu sei que se eu perguntar pode ter um negócio assim, eu só faço. E aí, se me cortarem, me cortaram. Se não me cortaram, não me cortaram. Boa. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Cada um faz como pode. Sabendo onde tá pisando, é uma estratégia. Exato. De novo, com bom senso, obviamente. Claro. Mas a newsletter foi bem na pandemia, que a cada dia que você acordava tinha uma nova notícia lá no Brasil Journal de empresa captando sei lá quanto, empresa comprando tal empresa de tecnologia isso, de tecnologia aquilo. E, de novo, trazendo talvez para o começo da nossa conversa, como eu sempre fui muito ansiosa, eu tenho muito aquele negócio, que é um termo em inglês, né, que é fear of missing out. FOMO, né? Eu tenho muito isso. Tipo, se eu não sei o que está acontecendo, ainda mais no que na minha área, ou numa coisa que eu fico aflita. Aí, com essa aflição, só que eu não tenho e não tinha no meu dia a dia tempo para ler tudo. Senão, eu não ia trabalhar. Então, você tem que escolher, né, o que você vai fazer. Aí eu comecei a chegar no banco, isso lá em 2020, e selecionar todas as notícias que tinham saído e colocar num documento para, quando chegasse no domingo, eu tenha certeza que eu li tudo e assimile o que importa e o que não importa. Comecei a fazer isso. E depois, um resumão, né? Um compilado. Um compilado. Mas assim, eu só jogava o link, porque eu não li o link naquela hora, porque não tinha tempo. Eu faço isso também, depois eu esqueço. Só que aí eu tinha aquela rotina, eu também sou uma pessoa que tenho muita rotina, então eu tinha aquela coisa de sentar no domingo e ler tudo que eu tinha separado. Aí teve um dia que eu tava correndo, no Ibira, aí voltei pra casa e pensei, cara, eu já tô separando todas as notícias por dia da semana. Eu só, de fato, leio as que eu acho que são relevantes. Eu dou uma passada de olho e leio. Eu acho que outras pessoas vão gostar disso aqui. Porque, tal como eu, tem diversas outras pessoas que estão querendo entender o que está acontecendo em tecnologia na América Latina. Aí eu pensei, eu vou fazer em inglês, porque no final do dia os meus clientes são globais. E acho que meu addressable market fica muito maior. Meu mercado endereçável fica muito maior se for em inglês. Aí eu voltei para casa depois da corrida, peguei meu e-mail pessoal, fiz uma introdução, tipo, explicando isso, que eu estava fazendo isso, que eu achava que outras pessoas vão gostar também. Qualquer input, sei lá o que, se você tá copiado aqui, é porque eu acho que você vai gostar.
se você tiver qualquer input, me avisa. Ainda botava no final, assim, coisas que eu tava lendo que eram interessantes, coisas que eu tinha escutado, que muita gente me pergunta, o que você escuta, o que você lê? Aí eu botei tudo no e-mail, mandei pra 30 pessoas, em cópia oculta. Cara, em, sei lá, 4 meses eu já tinha 600 pessoas em cópia oculta. Uma pessoa foi mandando pra outra, mandando pra outra. Aí, eventualmente, eu fiquei com 1000 e-mails, praticamente, em cópia oculta. E tava completamente difícil de eu lidar com aquilo. E aí, um cara de um fundo respondeu, deu um reply e falou, por que você não usa o Substack? Eu nem sabia o que era. Eu falei, o que é isso que ele tá falando? Aí que eu fui ver o que era o Substack, e aí eu migrei a newsletter pro Substack. Quando eu migrei, aí o negócio tomou outra proporção. Agora, você foi bem desprendida no começo, né? Você acabou se expondo, né? Ali. Sim. Você falou, cara, vou mandar para umas pessoas uma ideia minha ali. Mas é porque, assim, eu acho que também... Eu sempre falo isso, né? Acho que a arte da vida, a arte dos encontros e conhecer as pessoas certas, né? É nunca por acaso. Então, aquelas 30 pessoas que eu escolhi, eu também não sou burra, então aquelas 30 pessoas que eu escolhi são pessoas que, de certa forma, são formadoras de opinião em suas respectivas áreas. Então, na minha cabeça, se aquela pessoa meio que me validasse, ela me encaminharia e assim sucessivamente, né? Então, sim, acho que eu tomei um risco. E copiei gente do banco, inclusive. Meu chefe direto, eu botei ele lá pra ele saber o que estava acontecendo. Nem eu sabia que ia tomar essa proporção, na verdade. Assim, olhando pra trás. Aí, quando veio o negócio da Nasdaq, etc., enfim. Ótimo, né? Tomou um tamanho assim que você não esperava, né? Não esperava. Foi uma surpresa boa. E aí, de novo, eu vi que tava dando certo, então eu vou fazer mais. E hoje, o que você procura colocar ali? O que você acha mais importante compartilhar? O que você acha que está funcionando? É uma boa pergunta. Eu ainda acho que, com esse negócio de inteligência artificial, fica muito difícil você ser uma newsletter que é uma leitura obrigatória. Uma fonte, né? Uma fonte de conhecimento de AI, por exemplo. Então, assim, o que eu busco fazer de diferencial, que é o que eu me dedico, é ter certeza que eu tô, bebendo das melhores fontes em tecnologia e que eu tô fazendo o compilado que importa para o meu público, que é o fundador, que é o cara que é um fundo de venture capital, que é um cara que entende de tecnologia. Então, se você lê, é uma leitura complexa. Se você não, por exemplo, meu pai fala que não entende nada do que eu escrevo, mas ele, minha filha, eu leio lá toda semana, mas ele não entende, porque ele é dentista, entendeu? Assim, então, é uma coisa super nichada e super específica, mas eu acho que atualmente, e com o desenvolvimento da inteligência artificial, isso vai ser mais e mais, o grande valor está em que eu separo e falo que é importante e mostro. Isso na newsletter semanal, né? Que é a que tem todas as notícias. Então, acho que no final do dia, esse é como é que é? Molho especial, né? É você saber de onde você tira as notícias e, além disso, selecionar o que é relevante para quem está ali, para o meu público. Então, no final do dia, assim, muita gente fala, Júlia, se você escrevesse em português, se você escrevesse de forma mais simples, você ia ter muito mais gente lendo, falando, não importa, não é o meu público. Para isso, você tem diversas outras newsletters super boas, não é o meu público. Então, acho que você tem que sempre voltar para o que você quer como objetivo. Então, eu foco muito de onde essas notícias estão vindo. Agora, você falou uma coisa muito legal, que é a questão de ser um filtro, né? Nos Estados Unidos, uma das teorias do jornalismo é o gatekeeper, é o cara que deixa passar ou não, né? Agora, como é que você faz esse movimento na rede social? Você também se comunica, você também traz informação, é outro processo, você tem um número de seguidores interessante, como é que é isso? São processos diferentes. Então, o que eu busquei fazer? Aí eu enfim, quando eu vi que o negócio de creator era de verdade, né, e o poder que tinha, eu fiz um planejamento, obviamente. Então, como eu posiciono, né? A newsletter, ela é específica para quem entende de tecnologia, mas o meu Instagram e o meu LinkedIn em menor escala, mas o meu Instagram com certeza não é aquele público. Então, eu busco trazer a tecnologia nessa mídia social específica de forma descomplicada. Então,
se eu escrevi a newsletter, quando eu trago pro Instagram, eu faço só, tipo, as principais notícias, de forma resumida, etc, etc. E eu também uso muito o meu Instagram para me posicionar como persona. Porque eu acredito muito, e eu acho que as pessoas não entendem, pessoas não conseguem entender isso. Mas, assim, pessoas falam muito mais com outras pessoas do que marcas, muitas vezes. Então, se a pessoa consegue entender quem é a Júlia e acompanhar quem é a Júlia, ela vai querer ler o que a Júlia está fazendo. Então, eu uso muito o Instagram para meio que me posicionar quem é a pessoa Júlia, né? Aquela minha persona. Que eu acho que é relevante para o LinkedIn. Porque quando você vai para o LinkedIn, tem aquela linha tênue, né? Do quanto que você pode falar, diferente do Instagram, mas é uma rede profissional. Mas eu tenho certeza que todo mundo que me segue no LinkedIn sabe que eu corro. Sim, porque eu deixo de alguma forma subliminar. Então, acho que... Isso transparece, né? Exato. Então, eu acho Você é a mesma pessoa em canais diferentes. Exato. E canais diferentes têm públicos diferentes. Então, você tem que ser, talvez, menos técnica e mais simples em algumas redes do que outras. E eu uso muito para promover coisas que eu estou fazendo, ou promover outros empreendedores, né? Porque acho que que bom que tem uma galera que tá me seguindo e que tá, enfim, querendo saber o que eu tô fazendo, mas por que não dar palco para outras pessoas, né? E dar esse destaque para outras pessoas. Então, eu coloco maior pilha, assim. Se tem uma outra amiga minha do Cubo que tá começando a falar em evento, eu falo, fala mesmo, eu te promovo, sei lá o que tem que ser. Sabe? Quanto mais, melhor, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Não, é ótimo esse movimento. Eu acho que o profissional, às vezes, tem essa necessidade de se referendar ou então de se transformar numa fonte de comunicação ou de conhecimento. E aí, isso aí abre uma série de oportunidades que acho que as pessoas não têm nem ideia, né? Eu acho que o negócio de criar conteúdo é uma coisa muito forte, muito importante. Tem um amigo meu que uma vez, tem tempo, acho que foi início de dezembro de 2022, talvez. Interessante que a gente foi almoçar e ele falou assim, Júlia, cara, é muito legal o que você tá fazendo. Em todas as redes, em todas as mídias. Sabe, você tá lá de uma forma profissional, sei lá o quê, enfim. Aí, beleza, a gente tava almoçando, aí no meio do almoço ele falou, você já parou pra pensar o poder do conteúdo? O conteúdo, e ele me falou uma coisa que me marcou, o conteúdo, ele trabalha pra você enquanto você tá dormindo. Então, assim, eu tô dormindo, a Júlia tá dormindo, a Júlia tá correndo, a Júlia tá se divertindo, sei lá, indo pra uma festa. Tem alguém em algum lugar do mundo que tá interagindo com o meu conteúdo. Seja lendo uma coisa, seja vendo uma foto, seja isso. Num podcast. Seja num podcast, exatamente, escutando. Então, eu acho que isso é muito poderoso. Então, se você usa esse conteúdo a seu favor... e no meu caso profissional, né, do que eu faço no meu dia a dia, tem muito poder. E como é que foi para você aprender algumas ferramentas, assim? Porque, como a gente falou, você não é uma jornalista, mas tem que escrever uma newsletter, às vezes tem que gravar um vídeo, tem que palestrar. Eu estou te perguntando isso porque eu percebo que muita gente que está empreendendo, tem que gerar conteúdo, fica travado em alguns processos e algumas coisas são até relativamente simples de você começar a fazer, né? Eu falo que não tem fórmula de bolo, assim. Muito do que eu fiz no começo, que é o que eu aconselho, quando tem muita gente que vem falar comigo, Júlia, mas como é que você começou? Como é que foi? Então, lá no começo, e há, sei lá, 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu tomava todo convite que você pode imaginar que eu poderia fazer, que o banco liberava, mas que vinha... Mesmo se iam assistir 3 gatos pingados. Ou, sei lá, 1 gato pingado, não importa. Você levantava a mão, falava, eu falo. Eu vou. Porque, e eu tenho certeza que lá no começo, ninguém viu. E ninguém tava olhando, e ninguém tava prestando atenção. Mas pra mim aquilo era um treino. Seria mentira se eu falasse pra você que eu fico na frente do espelho falando. Não, o que eu faço eu fazia aqueles vídeos, aquelas lives na época da pandemia que ninguém tava vendo, e depois eu via. Aí eu via, nossa,
tô falando muito tal palavra, não tá legal. Nossa, tô usando muito inglês nessas respostas, não tá legal. As pessoas vão achar que eu sou... Enfim, aí você vai se criticando. É impressionante quando a gente se vê, né? Você tem tique, super, você pisca, super, você vira a super. boca. Mas tem que se ver, né? Que eu acho Tem que é um exercício super importante. Então, eu acho que não tem fórmula de bolo. Acho que quanto mais você faz, mais você vai ficando melhor. Então, tem que fazer. Eu acho que o grande negócio de falar em público, etc., é que você tem que colocar a cara a tapa, né? E você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, você vai melhorando, melhorando, melhorando. Sim. E essa experiência toda que você ganhou, que você tem, você tá virando também uma fonte, talvez para quem queira fazer esse movimento, né? Total, total. Você não tem noção a quantidade de gente que me procura. Ai, Júlia, eu quero fazer um call porque eu quero começar uma newsletter. Aí eu quero entender o que você pensou, sei lá o quê. Ou eu sou arquiteta, uma coisa completamente diferente do mercado financeiro. Mas eu vi como você faz seu conteúdo, etc. Eu quero começar a me posicionar. Você tem você tem um toque pessoal, mas é mais profissional. Assim, aí as pessoas me fazem umas perguntas que nem eu sei responder. Eu falo, assim, não sei, sabe? Mas acho legal. Eu acho legal, porque, meu lema de vida é conhecer novas pessoas sempre. Então, eu tenho uma regra que pelo menos uma vez na semana eu tenho algum café, jantar, almoço, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Sim, que eu nunca vi. Nunca vi, não tenho telefone, não tenho nada. E eu consigo fazer toda semana. E essas coisas de pessoas me procurarem, isso faz com que eu cada vez conheça mais pessoas. E, by the way, pessoas que estão interessadas em fazer coisas diferentes, em fazer novas... Então, assim, acho que pra mim é ganha-ganha. É legal isso, né? É uma rede de troca, né? Um networking muito forte, assim. Total. E eu acredito muito nesse negócio de que você conhece a pessoa e aí você ajuda a pessoa pra caramba, porque pra você não te custou nada, você só tomou um call de meia hora. E a pessoa fica, nossa, Júlia, muito obrigada. O que eu posso fazer por você? O que eu posso? Eu falo, cara, nada. Hoje você não tá ótimo. Aí chega, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ah, Júlia, você conhece tal pessoa? Aí eu vou lá no meu celular, a galera no banco fica louca. Tipo, quando precisam de um contato que ninguém tem, aí eu boto lá no meu celular, do nada, brota a pessoa. Porque eu já falei em algum momento, há 5 anos atrás, sei lá o quê. Então essas coisas têm muita troca, né? Você tá muito jornalista, cara, cheio de contato, cheio de fonte, né? Não. Então, a gente estava falando, você está trazendo uma coisa muito interessante, Júlia, que é assim, às vezes tem uma empresa grande, ela investe em conteúdo, investe em comunicação, e às vezes não consegue chegar nas pessoas. E o networking tem essa força, né? Essa capacidade de chegar nas pessoas e se aproximar, ou então de ganhar confiança, como você falou. Sim. Não, eu acho que assim, a gente está num mundo que, na verdade, você conseguir o e-mail ou o telefone de alguém não é tão difícil. Difícil é o cara te escutar, na verdade, né? Difícil você mandar uma mensagem e a pessoa te responder e dar a devida atenção. Então, eu acho que eu sempre priorizei muito esse negócio de network, porque acho que é tudo assim sobre quem você conhece, como você usa essa rede de contatos, mas sempre pensando que você dá e recebe em troca. Nunca você não dando nada e recebendo. Isso não existe. Tem muita gente que acha que putz, não, vou fazer networking, vou pedir um negócio. Fala, cara, não, chama o cara pra almoçar. Aí 2 semanas depois você manda um negócio. Aí 1 mês depois você pede o que você quer, entendeu? Você constrói confiança, né? Você constrói troca, exato. né? Não é aquela coisa que você encontra na festa, eu posso te entregar um currículo? Exato, Né? Não tem exato, isso? exato. Oi, tudo bem? Meu cartão. Acho que não rola, né? Eu acho que a comunicação tem esse poder de troca e de te referendar. Mas eu queria te perguntar de um assunto que o ano passado a gente falou sem parar, que é a inteligência artificial. Eu queria que você colocasse o seguinte, as pessoas estão consumindo muito isso. Tá rolando muito FOMO, que nem você falou, que é o Fear of Missing Out. Todo mundo quer entender, quer saber, e está um pouco confuso aí com esse universo aí. O que você tem visto disso? Eu acho que é interessante que eu estava contando para vocês no backstage que eu gravei 2 podcasts semana passada, né? E um deles que foi em inglês. O cara, ele era super, não contra, mas ele achava que tudo que tá rolando de inteligência artificial era só modismo.
que era uma hype que já tinha acontecido lá em 2017 e que eu não acho que é isso, né? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é realmente uma mudança de paradigma. E isso tudo começou com o OpenAI lá em novembro do ano retrasado agora, porque, assim, o conceito de inteligência artificial ele existe há muitos e muitos e muitos anos, mas o uso de nós, simples mortais, com esse tipo de ferramenta é recente. Então, acho que tem diversas ferramentas super legais e acho que a gente está no momento de testar. Então, eu busco usar tudo que eu posso para ir testando e vendo como funciona, como é que é, etc. Mas eu acho que, assim, esse ano de 2024 vai ser o ano em que a gente vai, e principalmente as empresas, botar em prática esse tipo de ferramenta. Mas, de novo, acho que é um tema muito complexo, muito profundo, e que as Big Techs estão dedicando caminhões de dinheiro e caminhões de pessoas, então, assim, não cabe a mim aqui fazer nenhuma previsão. Mas o que eu acho é que veio para ficar e que perde quem não está usando. Acho que é meu recado. Como é que é esse movimento dentro do Itaú para incorporar, para vocês usarem no dia a dia? Daqui a pouco tem alguém abrindo o chat GPT e fazendo e-mail no chat GPT, pode, não pode? E outras coisas, evidentemente. Sim, né? Acho que o banco, a gente está super focado no tema de inteligência artificial no âmbito de tecnologia. O que tem uma barreira importante, que acho que é válida mencionar para qualquer grande instituição, é que o ChatGPT, que foi o exemplo que você deu, no momento que você pega uma informação e joga lá, você está jogando a sua informação, que eu digo. Então, beleza. Eu quero escrever um e-mail para você sobre tais e tais e tais temas. Talvez esses temas sejam dados ou informações minhas do Itaú, do banco. Sigilosas. Eu não posso jogar no chat GPT e ir para o mundo. Então, tem isso, né? Então, acho que esse é o ponto número 1, né? O ponto de barreira de informação mesmo. O que o banco está fazendo e está se movimentando é termos os nossos próprios modelos internos, porque no final do dia, o Itaú é uma base de dados gigante. Então, se a gente conseguir trabalhar com inteligência artificial da melhor forma todos esses dados, a gente ganha. Já ganha, mas ganha mais, digamos assim. Então, acho que é um pouco disso. Assim, tem que ter alguns certos cuidados, porque o que você joga lá, você não sabe onde está indo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está começando, para quem está empreendendo, qual que você acha que é um caminho legal para a produção de conteúdo? Ou então alguém que quer se vender em outro mercado, talvez queira se vender fora do Brasil, queira também fazer uma newsletter, queira ter um produto, não precisa ser tão regular, mas para chegar em outras pessoas, né? Para fazer essa ponte. Então, eu acho que para começar, o negócio da persona é muito relevante. E o que é isso, né? É você, se eu vou fingir que eu sou outra pessoa. Então, se eu sou um fundador de uma empresa em estágio inicial, que é um SaaS, não sei, qualquer coisa. Como é que eu quero que outras pessoas entendam o que eu estou fazendo? A forma mais inteligente não é você falar só sobre o que você está fazendo, né? É falar sobre tudo ao redor e, by the way, o que você está fazendo também. Então, eu não sei citar nomes, mas tem um empreendedor que é super novo, acho que ele tem a minha idade, que eu admiro demais, que ele está fazendo um bom trabalho, porque ele pega, assim, ele tem uma startup de cybersecurity, e ele se mudou para os Estados Unidos para começar a empresa lá. Então, por definição, aquela empresa tem que ser global, né? Ele começou postando artigos sobre o tema. Aí, artigos e fazendo uma análise. E aí, essa análise, botando em inglês e em português, enfim. E hoje em dia, ele já fala muito da empresa dele e por que a solução dele faz sentido. Mas ele começou meio que fazendo o background, né? Sendo uma fonte de informação Exato. mais neutra, né? Exato. Então, eu acho que isso é muito legal.
Porque dessa forma, você não cai naquela coisa, tipo, a pessoa só tá querendo se vender, sabe? Não vou nem ler, pula pra próxima, entendeu? Tem cara de propaganda, né? É. Tem cara de... às vezes acontece isso um pouco no LinkedIn, né? Total. A pessoa contar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O LinkedIn é isso, né? Todo mundo sabe ali que é uma ferramenta de autopropaganda. Mas acho que ganha mais quem está produzindo um conteúdo junto, né? Sim, que está colocando alguma coisa ali que importa. Concordo. 100%. Como é que você está vendo essa questão do Drex? Eu acho super legal. Acho que vai junto com o que eu falei sobre o Banco Central e a gente vai na vanguarda de todas essas regulações e acho importante. Mas eu acho que é tolice achar que vai ser como o Pix. Então, acho que o Pix deu muito certo, né? Por que o Pix deu muito certo? Porque ele é simples e fácil de entender. Quando você olha para Open Banking, por exemplo, que tem a ver com o Drex, é uma coisa que o Banco Central começou a falar lá em 2017. Saiu uma pesquisa no final do ano passado que só 8% da população sabe ou já ouviu falar do que é Open Banking. Por quê? Cara, porque é muita prepotência a gente assumir que o Brasilzão... Open Banking já é um termo em inglês. Vai abrir as APIs. O que você está falando, assim, sabe? Então tem um nível de complexidade maior. Eu acho que o Drex, ele é mais direto ao ponto, no âmbito de que é uma moeda digital, é uma CBDC do Banco Central, mas tem um nível de complexidade ainda importante. Eu acho que tem uma camada de compreensão aí. Educação no final do dia. Então, no final do dia, eu não sei qual é o número, mas tá longe de ser a maioria da população que fala inglês. Então, você colocou o nome, sabe, é um termo de Londres, tudo bem, mas você colocou o nome do termo, é difícil a adoção de um negócio desse. Aí, por que o Pix deu muito certo? Cara, porque o Pix, ele é fácil, ele é uma transferência, é uma TED. Sabe a TED que você conhece? Então, eu acho que todas essas inovações, elas têm que ser assim, tipo, sabe, tal coisa que você conhece muito bem? É exatamente isso, porém mais rápido. Entendeu? Então, eu não sei, acho muito legal, acho que tem que ser feito, eu só não sei como que vai ser essa adoção. E tem de novo aquela questão da comunicação, né? Da compreensão, de entender como é que funciona, como que é. E o que eu acho interessante é que isso não se resolve num comercial, né? Zero. Isso se resolve talvez em canais mais permanentes de comunicação, uma capilaridade diferente, falando para públicos diferentes. Você vai falar para a terceira idade é uma coisa, você vai falar para o público jovem é outro. Acho que volta para o que eu falei do negócio da newsletter, né? No final do dia você tem que entender quem é o público e quem que está te escutando. Porque você vai ter que mudar o discurso a depender de com quem você está falando, né? Recentemente teve um negócio lá no banco que me pediram para falar sobre tecnologia para os clientes do private, mas clientes do private que não tinham nenhum conhecimento de tecnologia. Gente, foi muito difícil, porque eu falava as coisas e eu achava que ninguém tava entendendo o que eu tava falando. Foi muito mais difícil do que fazer um negócio complexo para pessoas que são do meu mundo e estão entendendo o que eu tô fazendo. Então, acho que esse exercício de você saber quem é o público e adequar o seu discurso é super relevante. E aí a gente cai naquela coisa da complexidade e de ter que simplificar, né? Simplificar, e você não sabe até que ponto você precisa simplificar, né? Você não sabe até que ponto, e ainda mais esses assuntos um pouco mais complexos, você tem diferentes níveis numa mesma sala. Então, você talvez esteja parecendo uma idiota para um cara, mas muito complexa para o outro, né? Então, como é que você nivela conhecimento de todo mundo que está ali te assistindo? Super difícil. Você olha para quem está virando os olhos assim, você fala... Você fala, cara, eu vou repetir, mas... Mas como é que você tem visto, por exemplo, dos clientes, do ponto que você falou de cliente private, o que eles estão interessados em saber? De repente o cara te pergunta de criptomoeda lá, quer saber de blockchain, está preocupado que vai sumir o dinheiro do banco dele com hacker. Como é que é isso? Assim? O que chega para você ali num papo como esse? Assim? Então, tem uma coisa que eu acredito muito, que o investidor final, pessoa física, ele só fica muito ciente, perguntando do tema quando meio que já foi. Então, exemplo, né?
em 2020, 2021, óbvio que eu estou falando no geral, né? Casos específicos não, mas em 2020, 2021 você viu diversos fundos de venture capital fazendo diversos investimentos, levantando caminhão de dinheiro. Aí foi em 2022 que todo mundo resolveu falar de venture capital e investir. Mas aí veio 2023 e deu, enfim, tivemos uma complicação e o mercado mudou um pouco. O negócio de Bitcoin é igual, né? Ou cripto, ou o que seja, assim. Quando tá no all-time high, todo mundo investe. Já passou a hora, Só né? que aí já passou, você tinha que ter investido antes, sabe? Mas eu acho que os temas, de forma geral, os temas que são mais... acho que perguntas mais frequentes cripto é muito forte, blockchain, e venture capital como um todo. Assim, o que é isso? Só retorna o dinheiro em 10 anos? Como é que funciona isso? Sei lá o quê. Como é que você está vendo o mercado de venture capital aí? O que você está observando aí? Acho que está melhorando. Tá melhorando bem, assim. Tanto, acho que o Brasil ele é uma consequência de tudo que está acontecendo globalmente. Mas acho que em 2022, 2023, a gente teve anos de ajustes importantes, né? Em que passou-se um momento em que você podia queimar dinheiro, que você ia ter um fundo para investir novos recursos, e você fez com que todos os empreendedores fossem mais diligentes, né? E organizados com as suas finanças. Acho que passado 2022, 2023, agora 2024, a gente está um ano de estabilização. E quase que, assim, um darwinismo, digamos assim, porque sobreviveu quem conseguiu, é bom, conseguiu enxugar os custos, conseguiu... então, acho que agora, nesse ano, e, enfim, eu trabalho com tecnologia, eu tenho que ser cautelosamente otimista, nesse ano que a gente vai começar a ver essas boas empresas que fizeram bons trabalhos e ver quais são os próximos passos para elas. E, obviamente, assim, cenário macro, juros caindo, inflação estabilizada, soft landing nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Isso ajuda também o mundo de venture capital. Então, acho que tende a melhorar. Tá confiante no soft landing? Tô. Bom. Tô. Vamos acreditar que sim, né? Vamos acreditar que sim. Acho que é melhor acreditar que sim. Boa. Queria que você falasse um pouco do iTalkers. Do grupo lá do banco, né? Isso. Então, na verdade, é super interessante. Acho que, de novo, o Itaú querendo inovar e tentando, de alguma forma, dar um suporte e se posicionar em novas tendências. Então, o que eles fizeram foi que eles selecionaram na instituição como um todo pessoas que já tinham esse viés de criação de conteúdo, etc., juntaram num grupo e eles dão aulas e conteúdo para creators. Que eu achei super bacana, assim, e é uma iniciativa isso. Que eu faço parte. Então tem encontros, essas coisas, mas é legal, porque você conversa com uma pessoa que eu nunca veria, porque o Itaú é enorme, de outra área que tá fazendo, mas assim, o que é muito legal do iTalkers, tava até falando isso outro dia, é que assim, eu falo de tecnologia e tem um cara do Itaú que fala sobre florestas e jardim, tipo, sabe? Aí você começa a conhecer. E tá valendo. E você começa a conhecer novas pessoas, é muito bacana. Legal. Júlia, vou encerrar o nosso podcast. Adorei, o papo podia ir mais longe. E vou te agradecer se você quiser fazer algumas considerações finais. Legal. Não, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Foi super legal, poderia ficar horas conversando. Eu acho que obrigada a quem escutou até agora e se interessou. E se quiser, enfim, saber mais, falar comigo, eu tento ser super responsiva. Acho que é isso. Pode te procurar nas redes? Pode me procurar. Legal, obrigado, Júlia. Obrigada. Bom, esse foi o nosso podcast. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais.